Boa tarde, sétimos anos. Hoje a videoaula ela será para complementar o que eu havia passado anteriormente sobre a recuperação intensiva dessa semana. Fiz um vídeo inicial e estou fazendo esse segundo para a gente ir, para que nossas aulas aí vão acontecendo da melhor maneira possível. Nossas aulas elas têm a ver muito com o equilíbrio térmico, né, termodinâmico, né, da manutenção dos seres vivos, né, e também em tudo que nós às vezes estamos aí fazendo no nosso dia a dia. E para que a gente entenda um pouco mais sobre equilíbrio térmico, é que todos os corpos, sempre que possível, tendem a ir espontaneamente para o mesmo estado térmico. Portanto, dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico entre si quando suas temperaturas elas são iguais. Como que isso pode acontecer, professor? Como que você pode fazer uma coisa simples na tua casa? Você pega o recipiente com água quente fervendo e um outro recipiente mais ou menos iguais, com a mesma quantidade de água fria, e vocês vão despejando as duas ao mesmo tempo numa bacia. Então aí vai ter o equilíbrio térmico, né? O que vai ser? Um quente e um frio, eles vão chegar numa temperatura só. Se você faz isso, se você tem uma água quente e fria, mesma quantidade, e despeja as duas juntas no recipiente, vai formar qual outra água? Água morna. Porque as duas que estavam fria e quente, elas se juntaram e elas acabaram entrando em equilíbrio, né? Uma única temperatura. Então aí as partículas de água quente, elas fornecem parte da sua energia de agitação para as partículas de água fria e vice-versa. A água fria fornece as partículas que estão em agitação para a água quente. E a troca de energia só é interrompida quando o equilíbrio térmico é atingido. O que é o equilíbrio térmico atingido? É quando quando a água fica morna. Ela não está nem quente nem fria, ela está morna. Então entrou no equilíbrio atingido, água morna. Então, esse calor é a transferência de energia de um objeto ou sistema para o outro, no caso aí das duas águas, quente e fria, em razão exclusivamente da diferença de temperatura entre eles, né? Depois, nós podemos falar sobre a teoria do calor como substância calórica. Então, no século XVIII, o calor era considerado uma espécie de substância invisível ou um tipo de fluido. E segundo essa teoria, a substância calor ou calórico, ela apresentava características especiais, penetrava facilmente na matéria, era atraída pela matéria, não podia ser criada nem destruída e não possuía massa. E a teoria do calórico se tornou obsoleta. O que é tornou obsoleta? Deixou de ser aplicada, né? Era um método que não foram se descobrindo outras teorias do calórico e as outras que já eram conhecidas ficou para trás, né? Como diz, afilandou aí no conhecimento científico. Aí, quando não conseguiu explicar o aquecimento provocado por atrito entre dois objetos, como um esfregar de mão, né? Se você pegar o dedo e começar a esfregar, a superfície onde você está esfregando, ela vai aumentar a sua temperatura, né? Tem gente que eu já vi criança brincando, uma brincadeira de ficar rodando assim no pulso e chegar a ter queimadura, ficar avermelhado a pele, né? Então são coisas que até usado como brincadeira. Então nós temos aí as unidades de medida do calor, né, que oficial, que é usado nos Estados Unidos, que é o Sistema Internacional de Unidade, que é o Joule, né? E no entanto, na resolução de problemas de troca de calor, dá preferência por razões históricas, né? Então eles fazem isso devido a todo o conhecimento científico aí no decorrer do tempo. E depois são
eu passei para vocês as imagens, mas eu já tinha pedido para vocês fazer a contextualização na segunda quinzena de fevereiro sobre os processos de propagação de calor. Eu mandei até o resumo. Alguns fizeram, outros não fizeram, né? Então, é por isso que está aí essa recuperação intensiva. Quem recuperar agora, bem, quem não recuperar vai ficar com nota vermelha. E automaticamente vai ficar sempre com falta aqueles que não fizeram, né? Que não entregaram nenhuma atividade desde o dia 8 de fevereiro. Então, o que é esse processo de propagação de calor? Mudança da energia térmica da região de maior temperatura para a de menor temperatura. E ela pode ser processada de três maneiras distintas: de condução, convecção e irradiação, que eu mandei para vocês aí. O de propagação de calor, que é a condução térmica, no qual a energia térmica passa de partículas para partícula em um meio, né? Por exemplo, se eu pegar uma xícara com café, ou com leite quente, ou com chá quente, e eu colocar a colher de metal dentro desse café, a temperatura do café vai passar para a colher. Quando você for pegar na colher, a colher vai estar quente. Ou quem está fazendo comida, coloca as conchas, a escumadeira, né, de metal dentro do feijão, e vai pôr o feijão para ferver e deixa a concha dentro. Depois vai pegar na concha, queima a mão. Então é transferência de calor, né? É a condução do calor através de uma barra de metal. Depois nós temos os condutores e isolantes térmicos, né? Que são materiais nos quais o processo de condução de calor é acentuado. Quais? Os metais, né? E os isolantes térmicos são materiais nos quais ocorre pouca ou nenhuma transmissão de calor, madeira e isopor, né? Então, na questão da condução térmica que eu falei, você coloca a concha escumadeira dentro do feijão, o calor do feijão passa para o metal da concha da escumadeira. Se você pôr a colher de pau dentro, já não acontece nada. E o isopor, né, que se você colocar dentro dele qualquer produto, ele vai conservar a temperatura que tem que conservar. Por exemplo, se põe gelo, vai ficar gelado. Se não põe, vai manter a temperatura ambiente. Então, e a convecção térmica é o processo de propagação de calor na qual a energia térmica se propaga pela movimentação das massas líquidas ou gasosas, que altera suas posições no meio devido à diferença de densidade. E essa transferência de energia por convecção, ela só ocorre em materiais fluidos, líquidos ou gases. É um fenômeno cíclico que ele fica essa transferência aí de energia, ela fica girando, por isso que é cíclica, no qual forma-se corrente de convecção, ou seja, o fluido, ar ou água mais quente tende a subir e o mais frio tende a descer. No caso da geladeira, né? A refrigeração dos alimentos em refrigeradores domésticos, assim como o aquecimento de água em uma chaleira, acontece por meio de convecção, né? Toda a temperatura dentro da geladeira, porque que tudo, mesmo que o congelador ele é a parte que mais a temperatura é menor, né? É mais gelada, mas ela transfere toda essa temperatura para todo o ambiente interior da geladeira. Por isso que todo alimento que está na geladeira, se for de conservação, ele vai conservar o tempo mínimo necessário. Cada produto ele tem uma data de validade. Tem produto que dentro da geladeira estraga. Por quê? Porque cada produto tem seu tempo de durabilidade. Mas a maior parte do que é para ser resfriado e congelado, a geladeira vai manter a temperatura lá dentro para que esses alimentos eles não tenham alterações. E no caso da chaleira, se estiver fervendo a água, então a água vai ficar, a temperatura ela vai ficar fazendo esse movimento cíclico
né? E vai fazer com que essa água ela esquente, né? Que mais? E radiação térmica é a propagação de calor em que a energia térmica se propaga sob forma de ondas eletromagnéticas. A energia chega até o indivíduo por um tipo de radiação que se propaga tanto na matéria como no vácuo. E como que é isso? Nosso Sol, em relação à nossa Terra. A energia do Sol que viaja no vácuo e aquece o nosso planeta e é transmitida por radiação térmica. Então, são coisas assim, bem simples que vocês... E como que a gente pode dificultar a passagem dessa radiação térmica na produção de alimentos, né? Então, geralmente o pessoal usa estufa, né? Quem vai aqui para o assentamento afora aqui, vocês vão ver muita estufa que hoje os agricultores da fazenda reunidas aqui, do assentamento, a maior parte deles mudaram a cultura, né? Muitos deixaram de mexer com leite, estão mexendo com horta, com outros tipos de culturas, né? Mas para que essas culturas elas tenham uma produtividade maior, que tenham uma renda maior, só que ela tem que ter toda uma logística aí de cuidados, né? Então o pessoal implanta a questão da estufa para melhorar, porque essa estufa ela vai diminuir a passagem de radiação térmica, né? Ou transmissão de calor por meio de radiação eletromagnética, mas permite a passagem da luz. Por isso a maioria das estufas possui cobertura de vidro ou plásticos, né? Vai passar luz solar? Vai, mas não na quantidade que possa matar essa cultura. E o efeito estufa, que é a presença do vapor de água e gás carbônico, faz a atmosfera reter grande parte das ondas emitidas pelos objetos da superfície terrestre, e esse efeito é fundamental para que a Terra tenha uma temperatura adequada, ou uma temperatura média adequada. E a preocupação do cientista é porque as atividades humanas estão aumentando muito esse efeito. Então, de um fenômeno benéfico e essencial, o efeito estufa poderá se tornar catastrófico. Então, por isso que nós temos aí que cuidar, né? Através de coisas simples em casa, que é a educação ambiental, né? Quando falo educação ambiental, é educação dentro da sua casa. Separação de lixo, reciclar o lixo em casa, orgânico no orgânico, colocar as garrafas PET numa sacolinha, colocar para o pessoal da reciclagem pegar, vidro, mesma coisa, para que haja aí uma conscientização por parte do ser humano, né? E isso também deve acontecer na questão das atividades humanas no campo, na indústria, né? Em todos os setores, na agricultura, que é o lugar onde mais gasta água, mas também é o que mais polui o solo e o ar. Como os venenos que são usados, que pulveriza as grandes plantações e acaba também poluindo o solo, né? Então isso é muito perigoso. Então aí eu dei uma apanhada aí o que é esse nosso trabalho aí sobre o equilíbrio termodinâmico, identificar os materiais de acordo, né? E que tem ajudado aí vocês um pouco mais. A partir de segunda-feira estarei postando lá o link de perguntas sobre essas aulas que nós estamos trabalhando essa semana, que é uma atividade que vocês vão abrir o link, vai responder lá embaixo, nele vai estar lá enviar. Já vai aparecer para mim fazer a correção. E aí eu vou ter o controle de todos os alunos que fizeram ou não. Beleza? Até segunda.